do servo do Senhor. Querido Deus e Pai, continuamos, Senhor, felizes e abençoados na Tua casa, na Tua presença, adorando e exaltando o Teu nome, ó Pai. Pedimos agora a Tua bênção em favor do irmão Diego, Teu servo, que será, Senhor, o ensinador nesta manhã, o instrumento que o Senhor vai usar nesta manhã para nos trazer a bendita e poderosa Tua palavra, Senhor. Dá graça ao Teu servo, a Tua bênção, revelação, Pai. Ajuda o Teu servo nesta manhã a entregar tudo aquilo que o Senhor colocou no seu coração, Pai. Toma ele nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Podeis sentar, meus amados irmãos. Vamos mais uma vez na escola dominical aprender da palavra do Senhor. E hoje, com esse tema tão importante, tão precioso, que compreendamos o Deus Todo-Poderoso, que habita no alto e sublime trono. Ele é o nosso pastor. Aleluia. E a lição de hoje, irmãos, é um estudo do capítulo 10 de João. E este capítulo 10 destaca a figura do nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso bom pastor. No texto áureo, irmãos, que é o versículo de número 14, ele diz que Jesus, ele é o nosso pastor. E quando analisamos o texto, observando os termos no original, pastor aqui do grego poimen significa aquele que protege, que cuida, que se sacrifica pelas suas ovelhas, pelo seu rebanho, aqueles que de Deus são conhecidos. E não é somente pastor, mas a Bíblia fala que ele é o bom pastor. Bom aqui do grego kalos, significa maravilhoso. Olha só, o maravilhoso pastor. E ele continua dizendo, e conheço, irmãos, do termo grego ginosco, significa relacionamento, intimidade, comunhão. Então, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele é o nosso bom pastor, que deseja se relacionar com as suas ovelhas. Glória seja dadas a Deus. Porque, irmãos, em que pese o nosso Deus ser transcendente, estar muito além do nosso conhecimento, Ele é o bom pastor que deseja ter relacionamento conosco. Aleluia! E o capítulo 10 não somente fala que Ele é o nosso bom pastor, mas que Ele também é a porta das ovelhas. E Jesus, quando diz isso, irmãos, Ele está dizendo, olha, eu sou o único meio de acesso à salvação. Não há outro além de mim. É isto, irmãos, que ele está dizendo. O mundo aí fora diz que há vários caminhos que levam a Deus, mas nós não, temos a plena convicção que só existe um mediador entre Deus e os homens, e é o nosso bom pastor que se encontra nesta manhã aqui conosco. Aleluia! Louvado seja o nosso bom Senhor. E Ele também, irmãos, quando diz que é a porta das ovelhas, Ele também se revela como um aprisco, um lugar de habitação, em que as ovelhas podem se sentir seguras, porque existe alguém zelando e velando por elas. E olha só, o glorioso Deus, Criador do universo, é esse pastor que cuida de cada um de nós. Aleluia! Por isso, irmãos, aquele autor do hino 169 diz, como é maravilhoso
pertencer a este Jesus, ter a graça e o repouso e ficar aos pés da cruz. Glória seja dada a Deus, porque, irmãos, somente em Cristo, o nosso aprisco, nós encontramos o verdadeiro repouso, a proteção, a comunhão daqueles que fazem parte do seu redil e do seu rebanho. Diferentemente daqueles que nós vamos ver ao longo da lição, que Jesus chama de mercenários, que somente pensam em si mesmos, que vivem, irmãos, em busca dos seus próprios interesses. Mas Jesus faz o contraste ao se intitular como bom pastor. Este é diferente. Ele ama. Não porque eu e você merecemos, mas porque Ele deseja e nos ama. Ele dá a vida pelas ovelhas. E aqui é interessante, irmãos, porque Jesus, quando Ele diz que é o bom pastor, Ele revela o seu amor para conosco. Porque pastor, Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele protege, Ele pensa nelas. Isto é amor. E maior amor, irmãos, do que o que Jesus demonstrou para conosco não há neste mundo, a ponto de se sacrificar por nós, para nos garantir a vida eterna. E é por isso que esta manhã nós devemos compreender que é necessário reconhecer a sua voz. Reconhecer é uma palavra formada pela expressão conhecer. E conhecer, irmãos, revela profundidade, intimidade, conhecimento, convivência. E somente, irmãos, conhece a voz do seu bom pastor, aquele que tem comunhão com Ele. Quem anda assim com Ele, ó, juntinho, coladinho. É este, irmãos, que conhece a voz do seu pastor. E não somente o conhece, mas também o segue, porque sabe que Ele é verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então que possamos nesta manhã, a título de introdução desta lição, deixar que Ele, irmão, seja o nosso guia, o nosso líder em nossas vidas, que sejamos dirigidos por Ele, porque, irmãos, Ele entra no aprisco e diz, minhas ovelhas venham, e as ovelhas o seguem, e seguir é obedecer, é deixar ser guiado, é não dizer, eu sou dono do meu nariz, não, mas o Senhor é meu dono e vou seguir a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para mim. E foi isso que Pedro falou lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 21. Ele diz, olha, Cristo sofreu por nós e deixou um exemplo para que nós sigamos o quê? Os seus passos, as suas pisaduras. O tópico 1, irmãos, vai falar que Jesus é a porta das ovelhas. Eu não vou me prender muito a ficar lendo aqui, irmãos, porque lê em casa, né? Então, eu espero que os irmãos tenham lido a lição em casa, né? Mas nós vamos dar umas pinceladas aqui na lição. Este capítulo, irmãos, está escrito aí, na lição. Ele é antecedido pelo 9. E para nós entendermos o contexto em que Jesus disse, eu sou o bom pastor, nós devemos compreender o 9. Porque Jesus está tendo uma conversa breve com os fariseus, que tentavam, como sempre, encontrar algo para discordar do Senhor, para acusá-lo. João capítulo 9, versículos 40 e 41, nós percebemos isso. E neste aspecto, o discurso de Jesus em João 10, irmão, está diretamente ligado aos eventos do capítulo 9, em que o Senhor ele cura um cego de nascença. E isso provoca, irmão, veja só, aqueles homens fariseus que se diziam ter um zelo, um cuidado especial pelo povo,
ao ver que aquele cego de nascença foi curado, em vez de perceber e reconhecer o milagre de Jesus, de reconhecer a presença messiânica de Jesus, ele rejeita o milagre e também o testemunho daquele homem curado, expulsando-o da sinagoga. João 9,34. E esta expulsão revela, irmãos, a postura destes homens, os fariseus, falsos mestres, falsos pastores, que não cuidavam verdadeiramente do rebanho, do povo, mas estavam interessados e mais preocupados com a sua posição, com a sua influência. Mas Jesus não. Ele é o bom pastor. E ao encontrar aquele homem novamente que foi curado, ele faz totalmente diferente daqueles fariseus que o expulsaram, que o rejeitaram. Jesus o acolhe. Aleluia! E se revela, irmãos, como Filho de Deus. E em seguida declara que veio ao mundo para trazer luz àqueles que têm a plena e se acham cegos. Porque assim, irmão, Jesus só é remédio para aqueles que se acham doentes. Se eu não me achar doente, Jesus não é remédio, porque eu vou achar que eu não preciso dele. E Jesus está dizendo, aqueles que reconhecem a cegueira espiritual, eu sou a luz. Então, irmãos, é nesse contexto que Jesus introduz a metáfora do bom pastor, contrastando o seu papel de verdadeiro pastor, de guia espiritual, com o comportamento de homens que são falsos pastores, mercenários. Inclusive, o comentarista da lição, ele faz uma menção a Ezequiel, capítulo 34, em que Deus denuncia os líderes daquela época por sua negligência, sua falta de cuidado e exploração para com o povo. Então, sempre existiu homens maus, que não cuidam do rebanho, pelo contrário, só pensam em si mesmos. Mas Jesus é o bom pastor, a verdadeira porta das ovelhas, o único meio legítimo pelo qual as ovelhas podem entrar no aprisco e encontrar o quê? Paz, segurança, proteção, cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. E ele, irmãos, continua, está no tópico 2. Ele é a porta das ovelhas. E após apresentar a mensagem que, olha, eu sou o bom pastor, Jesus aprofunda dizendo, eu sou a porta das ovelhas. No versículo de número 7, está aí na lição, na leitura bíblica, no final, eu sou a porta das ovelhas. Jesus aprofunda o seu ensinamento. Agora, irmãos, estabelecendo um contraste direto entre ele, a porta e os ladrões e salteadores. E esta afirmação é muito importante, porque quando ele diz que é a porta, irmãos, ele está dizendo, eu sou o único acesso legítimo, verdadeiro, ao aprisco de Deus, à presença de Deus. Não há outro caminho, não há outro mediador, não há esforço humano, não há, irmãos, religião que nos leve à presença do Pai, somente Jesus. E ele disse lá em João, 14,6, eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém, irmãos, pode dizer que habita na presença de Deus, no aprisco de Deus, e se acha seguro se não for por meio de Jesus, a porta das ovelhas. Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E aqui, irmãos, quando ele diz que a porta, nós temos que parar um pouquinho, nos deter, porque existem verdades aqui.
Quando ele diz, irmãos, que é a porta das ovelhas, vejam no versículo de número 9, acompanhe na leitura bíblica, diz assim, eu sou a porta. Ele começa a destrinchar. Primeiro no versículo 7 diz, eu sou a porta das ovelhas. Mas agora a partir do 9 ele começa a destrinchar, ele diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus está reforçando a ideia, irmãos, só existe um caminho para a bem-aventurança eterna. Atos capítulo 4, versículo 12 diz, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Jesus está dizendo, irmãos, que Ele é a porta da salvação, diferentemente daquela porta larga, que o mundo perambula por ela, como está escrito em Mateus 7, 13 e 14, Jesus é a porta e é a única porta que nos garante salvação. Mas ele continua dizendo assim, ó, e entrará e sairá. Lá no versículo 9, ó, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá. Jesus, irmãos, aqui está dizendo que nós temos liberdade. Ele é a porta da libertação. Ele nos salvou para sermos livres. Livres, irmãos, não para fazer o que quiser, o que queremos, mas para fazer aquilo que Ele nos manda. Veja, o pastor é o guia, ele nos orienta, porque ele sabe que nós somos frágeis, que nós dependemos dele para tudo nessa vida. Então, irmãos, ele nos concede liberdade, ele chama para fora do aprisco, e nos guia, nos orienta, nos ajuda, nos concede, irmãos, verdadeira libertação, porque se pois o Filho vos libertar, diz João 8,36, verdadeiramente sereis livres. E esta noite, irmãos, há um monte aqui livre, olha, aleluia, livre, irmãos, foi para isto que Cristo nos chamou, Ele é a porta da libertação. Estudamos isso algumas terças-feiras no ano passado, quando estudamos a Carta da Liberdade, no capítulo 5, versículo 1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas ele também diz, irmãos, que é a porta da provisão. Veja aí no versículo 9, na parte final, diz assim, e achará pastagens. Isso nos remete ao Salmo 23, em que Davi chama a Deus de pastor e diz assim, olha, o pastor, ele me leva a pastos verdejantes. Ele me leva, irmãos, a águas tranquilas. Aleluia, irmãos. Sabe o que é isso? Deus é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. E é por isso que ele inicia, Davi, o verso 1 desse salmo, dizendo, o Senhor é o meu pastor. Na versão internacional diz, e de nada terei falta. Porque, irmãos, Ele nos conduz a pastos verdejantes. E o Senhor Jesus está confirmando isso, dizendo que Ele é a porta, que se alguém entrar por Ele, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens, provisão nesta vida. Jesus é o pão da vida, Jesus é a água viva, irmãos. Ele nos concede direção, Ele nos concede proteção. Aleluia! Louvado seja o nome de Deus. É por isto, irmãos, que Paulo, ele escreve aos Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sei estar abatido, também sei viver em abundância. Sabe o que é isto, irmãos? Cristo lhe é suficiente. Ele é o bom pastor. Aleluia! Ele, irmãos, é que dá provisão. Não é pelo nosso esforço, não, irmãos, mas nós só estamos trabalhando porque Ele nos concede saúde. Então não ache que é por conta, porque eu tenho o que tenho pelos meus braços, pelo meu esforço, pelo meu trabalho. Não, irmão, você tem porque Deus lhe concede.
porque Ele é o seu bom pastor. Aleluia! E ainda, irmão, nós podemos dizer, a partir do versículo 10, que Ele também é a porta da vida abundante. Sim, irmãos, o ladrão veio senão a roubar, a matar e a destruir, mas Cristo nele veio para que nós tenhamos vida abundante. E isso, irmãos, está muito mais do que o aspecto material. Não se limita somente à vida material. Não, irmãos, isso se refere à nossa vida espiritual, à vida eterna. Ele é a porta que nos garante, irmãos, a vida eterna. E quem entra por ela, experimenta a salvação, experimenta a libertação, experimenta a provisão, experimenta a vida abundante nesta terra e depois que partirmos daqui. Aleluia, aleluia. Ele, irmãos, é o caminho exclusivo para entrar no reino de Deus. Não há questão de boas obras, porque tem gente que acha que por fazer boas obras vai entrar no reino de Deus. Mas não, irmãos, nós somos salvos pela fé. Fé que implica em crer, obedecer. Mas nós fomos salvos para as boas obras, não pelas obras. Veja o que Paulo escreve aos Efésios: vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não é de vocês, é uma dádiva de Deus. Por isso não há recompensa pela prática de boas obras. Aleluia! Jesus é a única porta. Ele, irmãos, essa é a mensagem da porta, que está aí no subtópico 3 da lição. Essa é a mensagem da porta. Jesus, irmãos, é o único meio de acesso ao Pai. Quem puder abrir comigo Efésios 2:18. Olha o que diz aí, ó. Efésios 2:18, vou ler numa tradução transformadora, diz assim: agora, por causa do que Cristo fez, que foi que Ele fez? Morreu por mim e por você. O bom pastor se sacrificou pelas suas ovelhas. Aí ele diz: todos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito. Eu e você temos acesso ao Pai, porque o bom pastor, aleluia, a porta, irmãos, permitiu, aleluia, que nós tivéssemos acesso pleno, comunhão restaurada com o Criador. Ele nos reconciliou com Deus. 2 Coríntios 5,18 vai dizer: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. A porta, a porta. E agora tem uma coisa: a porta exige uma resposta, porque ninguém é forçado. Deus não força ninguém a nada. E é necessário que eu e você resolvamos, decidamos entrar por esta porta. E isto exige o quê? Fé. Crer em Jesus. Está aí na lição. É essencial crer em Jesus e obedecer o quê? Os seus ensinamentos. E sabe o que Jesus falou lá em João, no capítulo de número 14, nos versículos 15 e 21, se me amardes, no versículo 15, guardareis os meus mandamentos. Obedecer. Vocês vão me obedecer se vocês me amarem. Aí lá no versículo de número 21, olha que coisa linda, irmão, Jesus falando: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, os pratica, este é o que me ama. E ele diz: e aquele que me ama será amado do Pai. E não somente isto, ele diz: e eu, Jesus, a porta, o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia! Então, irmão, Jesus é a porta. E isso exige uma atitude nossa,
Uma fé que não se limita a reconhecê-lo de forma intelectual. Ah, Jesus, eu sei tudo, já leio a Bíblia 200 vezes. Não, irmãos, mas exige uma transformação experimentada pelo poder da palavra. Quando nós obedecemos a Deus, irmãos, ocorre uma transformação. As coisas velhas se passam, porque para seguir a Cristo, nós temos que renunciar a nós mesmos. Isso exige transformação. Para seguir o pastor, a ovelha tem que reconhecer a voz, ter intimidade, paixão pelo seu Senhor. Não mais viver segundo os padrões do mundo, mas segundo a palavra de Deus. Ele é a única porta. Aí entramos no tópico 2, o aprisco das ovelhas. E antes de falar sobre aprisco, irmãos, como o comentarista aqui destaca, ele faz uma pergunta. Vem cá, o capítulo 10 é uma parábola ou uma alegoria? Então, a título de conhecimento, é importante, o versículo de número 6 diz, inclusive acompanhe na lição aí, o versículo número 6 do capítulo 10, e disse-lhe Jesus esta parábola. Eu poderia dizer uma parábola, mas antes é importante, irmãos, entendermos a diferença entre alegoria e parábola. Alegoria, irmãos, é uma figura de linguagem. Na nossa língua portuguesa, inclusive, quando a gente estuda a gramática, a gente vê isso. Que consiste em usar símbolos para transmitir ensinamentos, sejam espirituais, sejam morais, utilizando estes símbolos, mas dando-lhes significados diferentes do que realmente eles significam. Vou dar um exemplo aqui que parece que ficou confuso. Olha o que Paulo fala aos Romanos no capítulo 9 de Romanos. Ele fala sobre a lei e a graça, mas utiliza símbolos que podem ser pessoas. E nesse caso ele usou a história de quem? De Sara e de Agar, alegoria. Parábola, irmãos Diego, parábola do grego parabolé. O irmão Guilherme que gosta, né? O grego parabolé, que significa, irmão, fazer comparação. Então, o que nós estamos diante aqui da gente, no capítulo 10, é tecnicamente, irmãos, uma alegoria num formato de parábola. Porque Jesus, irmãos, ele utiliza símbolos para nos contar uma verdade, fazendo comparações. Ele diz que é o pastor, e o pastor aqui representa Jesus. Ele fala sobre as ovelhas, e as ovelhas aqui representam os crentes. Ele fala sobre os ladrões e salteadores, que aqui representam os falsos líderes espirituais. Fala sobre o aprisco, que representa o lugar de segurança, de cuidado. Fala sobre a porta, que representa Jesus como acesso à salvação. Então, irmãos, estamos diante de uma alegoria no formato de parábola, porque há comparações também. E quando nós nos detemos a estudar o capítulo número 10 com afinco, nós vemos essa linguagem figurada em que Jesus expõe a diferença entre o verdadeiro pastoreio e a liderança falsa. E para isto a necessidade de discernir o que é falso e o que é verdadeiro. E o segredo está onde? Em ouvir a voz. Em ouvir a voz, irmãos. Porque o texto diz que ovelha que conhece a voz do seu pastor não segue outro. Ele só segue a Jesus porque ele conhece, ele tem intimidade, sabe quem foi que lhe comprou, sabe quem é o seu guia. Esse, irmãos, é o verdadeira ovelha que conhece. Ele não sai por aí, seguindo outros, não. Na Judéia, quando estuda um pouquinho a história da geografia, a gente sabe, irmãos, que havia os apriscos. E às vezes tem aqueles apriscos comunitários, em que os pastores, ao entardecer, conduziam suas ovelhas para livrá-los dos perigos das hienas, dos lobos à noite.
E esses apriscos comunitários eram guardados por um porteiro. E diz a história, irmãos, que de manhã vinham os pastores. Olha só, vários pastores. Aí um chamava, as ovelhas dele vinham para cima. Aí o outro chamava, lá vinham as ovelhas dele. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. Aleluia, irmãos. E para isso a necessidade de discernimento. Que nós reconheçamos a voz. Que construamos um relacionamento com o nosso pastor. Para não sermos mais enganados. E isso exige relacionamento com Deus. Aleluia. Ele é o nosso aprisco. No tópico 2 ele fala sobre o aprisco das ovelhas. E aqui eu já falei para os irmãos, existiam 2 tipos de aprisco. O aprisco comunitário, que é isso que eu falei para os irmãos, e ainda havia o aprisco individual, que era aquele em que o pastor, sozinho, conduzindo suas ovelhas nas regiões montanhosas, pelos vales estreitos da Judéia, ao entardecer, construía o seu próprio aprisco. Aí não tinha porta. Aí a história diz que ele era a porta, porque ele ficava dormindo na porta. Construía, um pequeno aprisco de pedras e ficava ali na porta, dormindo, protegendo as suas ovelhas. Então, irmãos, quando a Bíblia, o comentário aqui nos diz que Jesus é o nosso aprisco, é porque Ele, irmãos, nos protege. Ele se coloca à nossa frente. Ele vai adiante, protegendo. Veja, o versículo de número 4 da leitura bíblica diz assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, ele vai adiante delas. É como Deus com o povo de Israel, assim que saiu do Egito, guiando pelo deserto. Diz Êxodo 13, 21 e 22, que lá estava Deus, durante o dia, coluna de nuvem, durante a noite, coluna de fogo. E no versículo 22 diz que a coluna de nuvem e a coluna de fogo foram todos os dias com Israel. Deus, irmãos, vai adiante de nós, mas é necessário que nós deixemos que Ele nos conduza e vá adiante. Ele nos protege. Ele é o nosso aprisco, o lugar onde podemos encontrar descanso para as nossas vidas. Terça-feira em que preguei aqui, pela misericórdia de Deus, irmãos, foi falado o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e acha descanso à sombra do Onipotente, Ele, somente Ele, diz o versículo 2, pode dizer: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Aleluia! Mas para isso é necessário que a gente ache descanso nele, ache sombra nele. E ele é o verdadeiro aprisco. Aleluia! Diferentemente de falsos pastores, ele é o supremo pastor que nos protege, nos conduz, nos alimenta, nos garante segurança e vida eterna, irmãos. O aprisco é símbolo de segurança. O aprisco é símbolo de cuidado. E Pedro vai dizer, irmãos, que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele cuida de nós. Nos mínimos detalhes. Olha, irmãos, é nos detalhes que Deus cuida da gente. Tem até um hino que diz assim: eu fiquei a meditar que Jesus está me vendo detalhes por detalhes, minha vida, o meu falar, tudo está a contemplar e se importa detalhes por detalhes, detalhes por detalhes, Jesus me vê no meu lar, no meu falar, no meu proceder,
Ele vê meu coração e escuta a oração e se importa detalhes por detalhes. Veja só, irmãos, Jesus, ele é o bom pastor que cuida nos detalhes da gente. Aleluia! Por isso, irmãos, a gente se sente seguro. O cristão está passando por luta, mas está ali, ó, confiante, porque ele sabe que o bom pastor, aleluia, está do seu lado. Glórias a Deus. Então, irmãos, aprisco é lugar de proteção, de segurança, está aí no subtópico 3. É um lugar de proteção. O pastor, irmãos, como eu disse, ele se colocava lá na porta para proteger as ovelhas. Ele se sacrificava, irmãos, por elas. E o que foi que Jesus fez por mim e por você? Ele morreu na cruz do Calvário. Se sacrificou por mim e por você, irmãos. Mostrando o seu compromisso com o seu rebanho. E ele não nos abandona. Pelo contrário, irmãos, quando uma se desgarra, ele deixa as 99 no aprisco e sai atrás daquela que se perdeu. Porque ele é o bom pastor. Ele protege, ele cuida, irmãos. Mas aprisco também é lugar de comunhão. Porque, veja, irmãos, só há um pastor. Então, no aprisco, as ovelhas têm que viver em união. Aleluia! Escutar a voz do seu pastor. Fortalecer a fé uns dos outros. Louvado seja o nome de Deus. E também, como ovelhas, confiar em Deus. Sim, irmãos, porque nós dependemos totalmente dEle. Ser ovelha é reconhecer que somos frágeis, que não somos capazes de nem mesmo nos guiar e confiar em Deus as nossas vidas. E isso me lembra, irmãos, a bem-aventurança em que Jesus, ele fala àquele povo que o ouvia: bem-aventurados pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, irmão, significa que você depende totalmente, exclusivamente dele. É conhecer que você não pode nada sem ele. Isso, irmãos, é reconhecer que é ser ovelha. Aleluia, irmãos. E somente aqueles que se reconhecem como ovelhas têm Jesus Cristo como seu pastor. Como eu falei no início, Jesus veio para aqueles que estão doentes, que reconhecem o seu estado, que reconhecem a sua necessidade. Não são para aqueles, irmãos, que se acham dono dos seus narizes e saem por aí, fazendo o que bem entendem. Não, Jesus veio para aqueles que reconhecem que a sua vida está inteiramente nas mãos do bom pastor. E aí começamos o tópico 3, falando sobre a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Jesus, irmão, recebeu diversos títulos. E em João, então, a gente percebe isso de uma maneira extraordinária. Ele é o pão da vida, 6,48. Ele é a água viva, 7,37, 38. Ele é o verbo divino, 1,1. Ele é a luz do mundo, 8,12, irmãos. Mas Jesus aqui no 10, ele fala que é o bom pastor. E isto é rico em significado. Porque como eu falei, nós ovelhas, nós somos frágeis, somos dependentes do cuidado do pastor. Ele que nos alimenta, nos protege, nos guia. É para isso que serve o pastor. E isto é reforçado
Na Bíblia, em Hebreus está escrito que ele é o grande pastor das ovelhas, 13:10, 13:20. 1 Pedro 5:4, irmão, veja, ele é o supremo pastor. E se não bastar ser o supremo pastor, pode abrir se quiser, em 1 Pedro 5:4. Ele diz que tem uma recompensa para as ovelhas que o seguem. O que diz aí 1 Pedro 5:4? E quando aparecer quem? O sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia! Quem é ovelha, quem confia no bom pastor, naquele dia que ele se apresentar, aleluia, tem para si uma coroa incorruptível de glória. O ladrão, irmão, veio roubar, veio matar, veio destruir, mas o bom pastor veio nos dar vida, vida eterna. Vida, irmãos, que não se resume, como diz a lição aí, na perspectiva eterna e celestial, não. Mas já na vida terrena, irmão, nós podemos gozar desse privilégio, vivendo de maneira santa, experimentando, irmãos, os benefícios que Ele nos dá. Eu olho para trás, irmãos, e vejo o poder de Deus. Eu sei que os irmãos também em suas vidas. Às vezes a gente passa por um problema difícil. Aí a gente chega a reclamar, né? Mas depois passa e a gente vê, meu Deus, como o Senhor agiu em nossas vidas. Nos protegeu, cuidou nos mínimos detalhes. Às vezes, irmãos, Deus nos livra até mesmo de ocorrências que sequer conhecemos, ou vamos conhecer. Às vezes Deus nos livra de um acidente, irmãos, segurando um pouquinho aqui, a gente reclama, meu Deus, estou atrasado, aconteceu isso, o carro quebrou. Não, é Deus às vezes nos livrando, irmãos. Às vezes nós somos acometidos de uma doença, aí reclama com Deus. Às vezes é Deus trabalhando, irmãos, para mostrar a sua mão poderosa sobre nossas vidas, para mostrar o seu cuidado, que às vezes a gente só ouve falar Deus cuida, mas é nesse momento de dor, irmãos, que nós percebemos que Deus está conosco, cuidando da gente. Aleluia! Então nesta vida nós já gozamos, irmãos, do privilégio de ter esse pastor, cuidando, protegendo. Ele, irmãos, é o verdadeiro pastor. Cristo acolhe, Cristo nos resgata, e sua morte na cruz é a maior prova de amor. Está escrito em João 15:13, que ninguém tem maior amor do que este de dar a sua vida pelos seus amigos. E Jesus fez isso pela gente, por suas ovelhas. E veja, irmãos, João 3,16 diz que Deus amou o mundo a tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí leia lá 1 João 3,16. Conhecendo o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Olha, irmãos, olha o pastor. Olha o cuidado, irmãos, que os pastores têm que ter para com seu rebanho. Amá-los a ponto de dar a sua vida por eles. Isto é o amor que Deus espera de nós. Jesus, irmãos, diferentemente agora ele começa a falar sobre o mercenário, para mostrar que há um contraste entre ele, que é o verdadeiro pastor, e aqueles falsos líderes que não são. O verdadeiro pastor se sacrifica pela vida das ovelhas, mas o mercenário não. Ele só pensa em si mesmo, nos seus interesses. Quando aparece o perigo, foge. Ele é negligente, ele é egoísta, ele não tem cuidado. E é por isso, irmão, que algumas traduções vão chamar ele de ladrão, de bandido.
Eles não pastoreiam por amor, mas por egoísmo, por benefícios pessoais, benefícios próprios, permitindo, irmãos, que heresias adentrem as igrejas. O que mais nós temos visto aí, por aí, é isso aí, irmãos. São aqueles que, pensando em si mesmo, quantidade gera renda, não é verdade? Utilizam condutas contemporâneas, criam um universo gospel que difere totalmente daquilo que Jesus nos ensina na palavra. São falsos líderes, falsos pastores. E o mundo está assim, ó. E Jesus não mentiu, porque está escrito na palavra dele. Deus revelou, irmãos, permitindo que Paulo escrevesse, lá em 1 Timóteo 4:1, que nestes últimos tempos, muitos apostatariam da fé, dando ouvidos ao quê? A espíritos enganadores, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. 2 Timóteo 3, ele diz, ó, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, homens amantes de quê? De si mesmos, que só pensam em si, que não protegem o povo contra os ataques espirituais. São mercenários, não são pastores, podem até ocupar a posição de pastor, mas não tem um coração de pastor, não se importa com o pastor, com o seu rebanho, não tem compromisso. Seu interesse não é o cuidar das ovelhas, mas é o salário que recebe. Infelizmente, estou falando isso porque é uma verdade. É só abrir o YouTube, só abrir internet, revistas, que nos deparamos com pessoas assim, irmãos, dando escândalo do Evangelho. Enganando o povo, não sente responsabilidade, porque as ovelhas não lhe pertencem. É indiferente, é frio. Mas Jesus não. Jesus é o bom pastor. Ele é o dono das ovelhas. Ele nos comprou com seu precioso sangue. 1 Pedro 1, 18, 19. E 1 Coríntios 6, 20 diz assim, porque fostes comprado por um bom preço. Aleluia, irmãos. Ele nunca nos abandona. Ele nunca nos deixa. Ele se sacrifica. Quando surge o perigo, Ele está conosco. Quando surgem os lobos cruéis, Ele enfrenta conosco. Ele não se importa consigo mesmo, mas conosco. Aleluia, irmãos. E entramos no subtópico 3, já terminando a lição. Lobos vorazes. Isto é um alerta, irmãos, para a ação destrutiva dos falsos mestres, da influência maligna que ameaça o rebanho de Deus. E vejam só, se os irmãos abrirem no versículo 12, aí na leitura bíblica, vai perceber que o lobo só se aproxima quando o mercenário, ele não está atento. Olha só, o mercenário que não é pastor, a quem não são as ovelhas, de quem não são, ele vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Então, irmãos, isso representa líderes religiosos sem compromisso, falsificadores. 2 Coríntios 2,17 vai dizer aqueles que mercadejam a palavra de Deus, que vendem a palavra de Deus, que permitem que falsas doutrinas entrem, não confronta. Às vezes a gente acha ruim quando o pastor Leandro dá aquela cipuada na gente ali, não é isso? Nos cultos de Santa Ceia, nos cultos de doutrina. Mas é isso que tem que ser feito, irmãos. Corrigir o erro. Quando a gente não corrige, a gente não protege os crentes dos enganos. É assim que a gente faz com os filhos. Eu não sou pai, mas sou filho.
e como já levei cipuada, né? E hoje eu sei que foi para o meu bem. Fui chamar a atenção, foi para o meu bem. De vez em quando levei uma palmada, foi para o meu bem, irmãos. Aleluia. Porque o bom pastor, irmãos, ele se cuida, ele protege, ele fala, ele orienta. Aleluia. Por isso, irmão, nós não devemos achar estranho quando nós somos disciplinados, mas devemos amar mais ainda o nosso bom pastor. Paulo fala, irmãos, sobre esta realidade. Está na lição, Atos 20, 29 ao 30. Olha o que Paulo diz. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem discípulos após si. A preocupação deles é sempre consigo mesmo, mas Jesus não. Aleluia. Ele, repito, é o nosso bom pastor. E nós devemos esta manhã, irmãos, aprender a permanecer firmes nele, a ouvir a sua voz, a seguir os seus passos, permanecer na sã doutrina, confiar plenamente nos seus cuidados e segui-lo. Para de perder tempo ouvindo, irmãos, é o que diz a conclusão, a voz do lobo, mas ouça a voz do bom pastor. Permita-se ser guiado pelo bom pastor. Permita ser cuidado no aprisco pelo bom pastor. Permita-se ser alimentado e provido pelo bom pastor. E que Deus, irmãos, nos ajude a não esquecer estas palavras, mas a guardá-las em nossos corações. E quando eu falo guardar, irmãos, eu me refiro não somente a colocar aqui no nosso coração, mas a aplicá-la em nossas vidas. Acredite, irmãos, Deus, Jesus Cristo, é o nosso pastor. E Ele deseja, aleluia, com seu amor cuidadoso, protetor, cuidar de nós. Aleluia. Ouçamos, pois, a voz do nosso bom pastor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.